Estamos iniciando mais um estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, item ressurreição e encarnação. Bom, pessoal, preparados para uma viagem no tempo e nas ideias? Hoje a gente vai dar uma olhada num papo bem antigo que mistura uma crença judaica com o que a gente conhece hoje como reencarnação. Parece algo meio confuso, mas calma que a gente vai desmistificar isso tudo. O texto começa mostrando que lá atrás os judeus tinham uma ideia de ressurreição que era um pouco diferente da nossa. Para eles, era como se alguém que já tinha vivido pudesse voltar à vida, mas eles não tinham muito bem explicado como isso rolava. A galera do Espiritismo chegou depois e deu um nome mais certinho para essa volta da alma em outro corpo: reencarnação. Afinal, ressuscitar um corpo que já virou pó é algo complicado, vocês não acham? Depois, a coisa fica ainda mais interessante com um diálogo entre Jesus e um cara chamado Nicodemos. Esse Nicodemos era um cara importante entre os judeus e foi conversar com Jesus à noite. Jesus manda uma letra para ele dizendo que para ver o reino de Deus precisava nascer de novo. Imagina a cara do Nicodemos, um senhor já de idade, pensando em voltar para a barriga da mãe. Aí Jesus explica que esse nascer de novo não é físico, mas sim algo espiritual, como um vento que sopra por aí. Nicodemos fica meio bugado, sem entender nada, e Jesus dá-lhe uma cutucada. Você não é mestre por aqui? E não saca disso? Então, o que a gente vai fazer é justamente desvendar essa conversa. Então, bora lá, que tem muita coisa interessante para a gente aprender e estudar. Bora lá! A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Veja que aqui o texto ele destaca a crença judaica na ressurreição. Eles acreditavam em uma forma que, para eles, significava que uma pessoa que já viveu poderia reviver. No entanto, suas ideias sobre a alma e a sua ligação com o corpo eram vagas e incompletas, sem uma definição clara de como isso iria ocorrer. Só os saduceus, cuja crença era de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. Então aqui o texto está destacando, que dentro da seita judaica apenas os saduceus não acreditavam na ressurreição. Na concepção deles, na sua crença, eles acreditavam que com a morte tudo acabava. Então eles eram um povo extremamente materialista, eles eram um povo que achavam que tinha que se conquistar tudo, tinha que se gozar o que tinha que se gozar, todos os prazeres materiais tinham que ser gozados em vida, porque uma vez que você morreu, acabou. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, que apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Criam eles que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama de reencarnação. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível. Sobretudo, quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo.
Então veja que aqui, essa parte do texto, ele vai mostrar a distinção entre a ressurreição e a reencarnação na perspectiva espírita. Ou seja, o espiritismo ele considera o termo ressurreição impreciso. A ressurreição sugere o retorno à vida do mesmo corpo morto, o que a ciência demonstra ser impossível, ou seja, depois que o cara morreu, depois que a carne já entrou em putrefação, só tá os ossos, não tem como aquela pessoa voltar a viver. É isso que o texto está dizendo. E ele faz também a definição espírita de reencarnação. O que seria a reencarnação? Ela é definida como o retorno da alma ou do espírito à vida corpórea, mas em um novo corpo, especialmente formado a ele e sem ligação material nenhuma com o corpo anterior. A palavra ressurreição podia sim ser aplicada a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois o que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. Ou seja, vamos explicar isso aí que parece um pouco confuso, né? Por que ele diz que a ressurreição era aplicada a Lázaro? A ressurreição, na concepção mais literal, é como o texto a critica, implica o retorno à vida do mesmo corpo físico que morreu. No caso de Lázaro, que segundo o testamento, ele foi trazido de volta à vida por Jesus após estar morto. Poderia, dentro dessa perspectiva literal, ser considerado uma ressurreição. Isto porque a narrativa sugere que o mesmo corpo de Lázaro voltou a funcionar, ou seja, Lázaro estava morto e Jesus trouxe Lázaro de volta à vida. Nesse contexto, a gente pode entender isso como uma ressurreição, mas não como uma reencarnação. Então, vamos lá. A impossibilidade da ressurreição para Elias, né, na figura de João Batista. O que ele está querendo dizer com isso? A crença mencionada no texto é de que João Batista seria a reencarnação do profeta Elias. Essa crença era presente em alguns círculos religiosos da época de Jesus. O argumento central é de que João Batista teve um nascimento natural. Ele foi visto como criança. Seus pais, né, Zacarias e Isabel, eram conhecidos. E ele passou por todas as fases da vida desde a infância. Então, se João Batista fosse o mesmo corpo físico de Elias, que havia morrido séculos antes, isso seria uma ressurreição no sentido literal. No entanto, o fato de João ter nascido de outros pais e ter um corpo completamente novo, essa possibilidade se torna impossível. Ou seja, o texto ele propõe que a reencarnação é uma explicação mais lógica para a ligação entre Elias e João Batista, caso essa crença fosse verdadeira. Na reencarnação, a alma ou o espírito de Elias teria retornado à vida terrena, mas em um corpo novo, o corpo de João Batista. Esse novo corpo não teria nenhuma ligação material com o corpo anterior de Elias. Portanto, João Batista poderia ser Elias reencarnado, pois seria o mesmo espírito habitando um novo corpo. Mas ele não poderia ser Elias ressuscitado, pois seu corpo não era o mesmo que o de Elias, que havia morrido. Em resumo, esse texto está argumentando que a crença judaica da ressurreição se assemelha mais ao conceito de reencarnação, como entendido no Espiritismo, diferenciando os dois termos com base na ciência e na lógica da volta à vida em corpos diferentes. Ora,
Entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele. Então aqui ele está mostrando, né, o encontro de Jesus e Nicodemos, né, que era um fariseu, membro do Sinédrio, que era um senado judeu, e Nicodemos ele procura Jesus à noite, reconhecendo a sua autoridade divina pelos milagres que ele estava realizando no dia a dia. Jesus lhe respondeu: em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então aqui Jesus está declarando enfaticamente que para ver e entrar no reino de Deus é imprescindível nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer pela segunda vez? Aqui está mostrando que Nicodemos interpreta esse novo nascimento de forma literal, questionando a possibilidade física de uma pessoa que já é velha entrar de novo no ventre de sua mãe. Retorquiu-lhe Jesus: em verdade digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Aqui a gente tem que separar duas coisas, né? Renascer da água e renascer do Espírito. Vamos tentar entender isso aí. Água aqui, no contexto espírita, ela pode ser interpretada simbolicamente como um fluido vital, o princípio da vida que anima todos os seres. Representa a matéria primordial, a base da existência física. O renascimento da água pode ser visto como um ingresso em uma nova existência corpórea, através do nascimento físico. E o espírito, né? O espírito ele se refere à existência individual e imortal, o princípio inteligente do universo. O renascimento do espírito, ele pode ser entendido como uma necessidade de uma transformação moral e espiritual ao longo das diversas existências. Não se trata de um único evento, mas de um processo contínuo de aprendizado e evolução do espírito através das reencarnações. Para entrar no reino de Deus, entendido como um estado de elevação espiritual e de harmonia, o espírito precisa passar por sucessivas experiências terrenas, purificando-se de suas imperfeições, ou seja, ele precisa reencarnar várias vezes. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Então essa frase ela ressalta a distinção entre a natureza material e a natureza espiritual do ser humano. O corpo físico, ou seja, a carne, é algo transitório e limitado à existência terrena. O espírito é a essência duradoura que persiste após a morte do corpo e evolui através de múltiplas vidas. Cada reencarnação oferece ao espírito a oportunidade de desenvolver novas virtudes e superar suas tendências negativas. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasça de novo. Então veja que aqui, para o Espiritismo, a necessidade de nascer de novo é fundamental e se manifesta através da lei da reencarnação. As experiências em uma única vida são insuficientes para o aprendizado e a depuração do espírito. As diversas existências corporais proporcionam diferentes provas, desafios e oportunidades de progressão moral e intelectual. A reencarnação é, portanto, um mecanismo de misericórdia divina que permite ao espírito evoluir gradualmente em direção à perfeição relativa. O espírito sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai.
o mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Então, essa analogia com o vento pode ser relacionada à natureza do Espírito e ao processo da reencarnação sobre a perspectiva espírita. Então, nessa parte, ele fala: ó, o Espírito sopra onde quer. Ou seja, a reencarnação não é um processo fixo e predeterminado em detalhes. O espírito, em seu livre-arbítrio e de acordo com a sua necessidade evolutiva, e o planejamento espiritual em conjunto com os mentores espirituais, ele vai escolher, dentro de certas leis e necessidades, as futuras experiências e os ambientes no quais o espírito irá renascer. E ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem ele, nem para onde vai. Ou seja, assim como não compreendemos completamente os mistérios dos espíritos e os detalhes do processo reencarnatório, a memória das vidas passadas geralmente não é acessível na vida terrena. Isso ocorre para que o espírito possa se concentrar nas lições e desafios da presente existência, sem ser excessivamente influenciado pelas experiências anteriores. O para onde vai do espírito remete à sua jornada evolutiva, contínua através de múltiplas existências. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do espírito. Ou seja, cada indivíduo que passa pelo processo da reencarnação traz consigo um histórico espiritual único, com aprendizados e pendências de vidas passadas. A manifestação desse espírito na nova existência terrena é singular, influenciada por suas experiências progressas, mas com a liberdade de trilhar seu próprio caminho de evolução. Respondeu-lhe Nicodemos: como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou: pois que és mestre em Israel e ignoras estas coisas? Então aqui ele está mostrando a repreensão de Jesus à ignorância de Nicodemos. Jesus ele expressa surpresa com a falta de compreensão de Nicodemos, um mestre em Israel, sobre essas verdades espirituais fundamentais. Digo-te em verdade que não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitais o testemunho. Mas, se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como crereis quando vos fale das coisas do céu? Então aqui está se destacando a dificuldade em crer nas coisas celestiais, né? Jesus aponta para a dificuldade de Nicodemos em aceitar seus ensinamentos sobre a terra, ou seja, o novo nascimento, questionando como ele poderia crer em coisas celestiais mais complexas. Então, a autoridade e testemunho de Jesus, né, permite com que ele afirme que ele e seus seguidores falam do que sabem e testemunham do que viram, mas seu testemunho não é aceito.